iniciar a gravação dessa nova unidade, unidade 4, e de pronto vamos compartilhar uma tela mostrando a nossa apresentação sobre esse terceiro item importante quando se fala de implantação e implementação do BIM, que são os fluxos de trabalho. Nesse sentido, lembrando que falamos na unidade 1 de uma apresentação geral de características, depois unidade 2 falando da implantação, implementação, e rapidamente lembrando que existe um plano de execução também, unidade 3 falando de colaboração, e nessa unidade falando então de fluxos de trabalho que permitem saber o que vai ser entregue para quem, quando, etc. Fluxo de trabalho, portanto, são representações possíveis e que são utilizadas a miúde para saber como trafegar essa informação, esses dados entre as diferentes partes envolvidas e fazer um registro, um acompanhamento de cada uma dessas etapas. Existem várias maneiras, existem vários manuais, como a ilustração do manual da Secretaria de Habitação da Prefeitura da cidade de São Paulo, o SEAP, que fala de marcos de validação. Então, como é que nós vamos cobrar as entregas ou fazer a validação de um modelo que está sendo desenvolvido e é uma parte a ser entregue parcialmente ao longo do tempo. Então, uma forma de representação são fluxogramas com anotação de processos de negócios, a BPMN, Business Process Modeling Notation, anotação de modelagem de processos de negócio, que é muito utilizada no âmbito da modelagem da informação da construção, no âmbito do BIM. Muito bem. Esses gráficos têm esse tipo de representação, aqui mostrando uma tradução do fluxograma que aparece no guia BIM Execution Plan da Penn State University, aqui numa representação do guia da coletânea da CIBIC, falando do processo de planejamento de implementação do BIM, ou de implantação do BIM, mostrando as diferentes fases, os envolvidos e os documentos resultantes e que são utilizados para prosseguimento do processo das diferentes fases. Então, esse tipo de representação em fluxogramas através da BPMN ou modificações dela, como desse mapeamento de processo também do volume 4 da CIBIC, mostrando o que a gente chama de raias onde aparecem os profissionais envolvidos e os procedimentos, e raias onde aparecem os documentos que estão sendo usados como insumos e raias de documentos que são apresentados como resultados dos processos, dos procedimentos diferentes que aparecem no fluxograma. Então, a utilização de mapeamento de fluxos de processo, do trabalho colaborativo, é uma ferramenta das mais importantes para o processo BIM. Por exemplo, aqui, num detalhe do mesmo fluxo anterior, lá em cima, na raia de informação de referência, por exemplo, na fase de projeto conceitual, o requisito do proprietário, o requisito de aprovação do projeto, por exemplo, da prefeitura, ou no próprio âmbito de uma organização. Esses documentos seguem para informação do projetista de arquitetura, que vai desenvolver o projeto conceitual e vai produzir, fazer em etapas o modelo BIM da arquitetura, num nível de desenvolvimento, LOD, chamado LOD 100. Então, essa informação está presente no mapeamento, nesse fluxo de processo de trabalho. E como num fluxograma que se aprendia nas disciplinas de informática ou de programação de computadores, muito parecido com isso, num regramento que é dessa linguagem, dessa notação chamada BPMN. Muito bem. Existem vários exemplos disponíveis e a ideia é que precisamos fazer essa descrição de passos e etapas para alcançar uma meta, um objetivo, uma entrega a ser feita. Se definem as partes envolvidas,
que são as que vão desenvolver e receber informações, aquelas que vão desenvolver e produzir a informação que vai ser passada aos outros, e assim por diante. Com que características, em que formatos, etc., e atendendo aos chamados requisitos estabelecidos pela ISO 19650, os requisitos da organização, os requisitos de informação relativos ao ativo, aos requisitos de informação relativos ao projeto e aos requisitos de troca de informação entre as equipes de desenvolvimento. É preciso que se definam claramente, como lá nas unidades anteriores falamos, né, para um plano de execução BIM, eu preciso definir os usos do BIM, as metas, os objetivos, e definir os passos para alcançar esses objetivos e essas metas. O que a gente tem também de informação importante lá nos textos da unidade 4 é o tipo de documento que pode existir, como o protocolo BIM, que pode ser um anexo, um contrato, um regramento que já existe dentro de uma organização contratante, que garante que todas as partes envolvidas busquem utilizar, devam utilizar alguns padrões e formas de trabalho comuns, descritas nesses mapeamentos, nesses fluxos de processo colaborativo, de tal sorte que seja possível uma verificação para controle de qualidade do processo e garantia do produto a ser entregue. Então, isso é atinente também ao modelo, ao resultado ao entregável em si e ao processo de produção. Duas coisas: o objeto, o entregável, e o processo tem que ter qualidade. Nesse sentido, aparece essa norma 19650, essa ISO, que é também uma ABNT-NBR, hoje, as duas primeiras partes já prontas. Essa norma tem 6 partes, e ela trata do que se chama gestão da informação quando se utiliza o BIM. São normas internacionais que regram essa transmissão de informações, essa produção da informação ao longo do processo quando se usa BIM. Por que ela foi criada? Porque tradicionalmente sabemos que entre as diferentes fases, projeto, execução, entrega, comissionamento, entrega e operação e manutenção, há uma perda de informação. A cada mudança de fase, algumas informações se perdem. Então, a gestão da informação, quando se usa o processo BIM, vem no sentido de atenuar essas perdas entre as fases, porque há um enriquecimento do número de dados que se colocam e as informações crescem em volume com diferentes documentos, diferentes modelos, diferentes características, digamos, dessas partes que são colocadas ao longo do processo. Esse fenômeno de perda de informação entre etapas e entre disciplinas se chama de silos de informação. As pessoas trabalham de forma compartimentada, as disciplinas trabalham, e é preciso, então, romper esse problema, ou resolver esse problema, com uma coordenação que atenue essa fragmentação do trabalho. As diferentes equipes, os diferentes grupos devem, então, gerar documentos que são entregues de comum acordo, em formatos conhecidos, e em tempos e movimentos, digamos, regrados para todos. O gerenciamento da informação, então, prevê que nós temos, além do modelo BIM, que tem características geométricas e funcionais, outros tipos de documentos. Então, o modelo geométrico é uma das partes, com informações geográficas e outras informações adicionais aos próprios modelos BIM, como especificações técnicas, planilhas, manuais, e outros documentos que são adicionados, como contratos, outros guias, outros manuais, outras garantias de produtos, enfim, qualquer outro tipo de documento que seja importante para um projeto. Então, temos 3 tipos, né, de elementos aí dentro de um modelo de informação. É mais do que um modelo BIM, na verdade. A importância dessa geometria versus os dados que vão
chegando ao longo do processo de desenvolvimento de um empreendimento, vai se alterando. A geometria, que era de suma importância no início de um desenvolvimento, ela passa a ser atenuada frente à quantidade de outros dados que aparecem ao longo do processo, de tal sorte que, após a construção não existe, perdão, após a construção, os dados não geométricos, não provenientes do BIM, têm uma importância bastante grande frente ao próprio modelo BIM que é entregue ao final de um processo, para operação e manutenção. Então, há esse tipo de representação para lembrar desse fenômeno que acontece. Há uma evolução e a importância se alterna com essa contingente de documentos que vamos tendo. No sentido da norma que foi gerada, duas partes que já temos traduzidas e publicadas no Brasil a partir do ano passado. As publicações internacionais são de 2018. Em junho do ano de 2022 já temos a parte 1 de conceitos e princípios e a parte 2 relativa à fase de entrega de ativos. Essa fase de entrega é a fase de projeto e execução de um ativo de construção. A norma ISO 19650 trata da organização e digitalização de informação sobre ativos de construção, quando se trata de BIM. Então, é o gerenciamento da informação. Estamos tratando da gestão da informação. Como mencionei, são 6 partes, 2 destas já traduzidas, e outras com outros temas, como a fase de operação e manutenção, de gestão do ativo, é a parte 3, a parte 4 fala da troca de informações em si, a 5 fala das questões de segurança quanto às informações geradas, e a parte 6, ainda em desenvolvimento, mesmo lá fora, mesmo fora do Brasil, fala de saúde e segurança num quesito diferenciado, que também é muito importante para nós hoje em dia, no contexto do nosso país. Essa norma é extremamente relevante no contexto desses fluxos de trabalho. Ela é, como norma internacional, aplicável a todos os países que aderentes à Organização Mundial de Normalização, de normas, de padrões, e estabelece normas básicas e muitos conceitos um pouco diferentes daqueles tradicionalmente colocados no mercado, já colocados há muitos anos. Mas fala-se, né, na norma de requisitos de informação, da organização, do ativo, do projeto e de troca de informação. Se fala do ambiente comum de dados e se fala em estágios de maturidade do gerenciamento de informações digitais e analógicas. Então, é uma norma que trata desse conjunto, trazendo alguns conceitos diferenciados. A norma trata das partes envolvidas, tratando de nominar o contratante, o cliente, que é responsável pela contratação, é quem recebe as informações, um líder de equipe contratada, é o contratado que vai gerar ou gestionar a equipe de entrega de informações, e as diversas equipes de desenvolvimento, de tarefa, como se chama, que são os diferentes subcontratados. Então, existem, por exemplo, uma representação como essa, vindo da UK BIM Alliance, que mostra, então, a equipe, a entidade demandante, é o appointing party, que é a cliente, depois o lead appointed party, que é o líder contratado, e logo abaixo as contratadas, as appointed party. São, então, num organograma ali dos profissionais envolvidos, ou empresas envolvidas, enfim, colocados o cliente e os profissionais que vão atender, seja num nível de líder contratado ou membro contratado, no sentido de empreiteiro, subempreiteiro e equipes de desenvolvimento e de entrega dos produtos segundo os marcos estabelecidos no contrato.
Existem representações como essa, que vêm inspiradas pela norma, aqui numa figura adaptada do ambiente lá do Plannerly, que é um sistema que ajuda o desenvolvimento de documentos atinentes a essa norma, e em cima aparecem as 8 fases, que nós vamos ver no diagrama da própria norma. Mas a primeira fase é a fase de avaliação de necessidades, a segunda é o convite à licitação, a terceira é o recebimento de propostas, a quarta é a contratação da proposta adjudicada, da proposta vencedora, a quinta é a mobilização dessa equipe, dessa empresa que foi contratada, que venceu a licitação, e a sexta fase, a sexta etapa desse grande ciclo é, de fato, o desenvolvimento do projeto, o desenvolvimento do empreendimento, ou da execução. E estamos falando na fase de entrega do ativo, projeto e execução. E depois da fase de produção colaborativa, que é a sexta, existe o encerramento, a entrega dos produtos, dos modelos de informação do projeto e do modelo de informação do ativo, que são mais do que o modelo BIM em si. É o modelo BIM e outros documentos atinentes àquela contratação. Ao final, o encerramento, existem ainda sempre, nas boas práticas, as lições aprendidas. Então, essa documentação toda por etapas, o contratante define os seus requisitos de informação, que na etapa de convite à licitação, depois de levantadas as necessidades, ele passa para os que vão fazer propostas. Aí o contratado líder potencial, que vai entrar numa licitação, produz um plano de execução preliminar, um plano pré-contratual, um registro de algum tipo de risco que pode acontecer se a equipe daquele contratado potencial vier a sofrer alguma perda, o que, é que vai ser feito, né? Como que se substitui aquele profissional que estava previsto, e um plano de mobilização inicial preliminar. Isso se constitui daí numa proposta que aparece ali em amarelo e que vai ser julgado. Feito o julgamento, a análise das propostas, uma das empresas vai ser a vencedora, vai ser adjudicada, e ela vai ter um momento para completar as informações. Isso aí gera mais informações e mais detalhamento, um plano de execução BIM contratual, que vem após, então, a contratação, com uma matriz de responsabilidades, nominando já os profissionais que estarão trabalhando no projeto. E um plano mestre de entrega de informação, agora o nome é só plano de entrega de informação, e assina um contrato. Na fase seguinte, ele faz a mobilização de recursos, seja recursos de tecnologia de informação, qual é o hardware, os computadores, o software, os servidores, os serviços que ele vai contratar, os cursos que ele vai providenciar para seus funcionários, sua equipe de desenvolvimento, equipe de tarefa, enfim, e a partir de cada documento que é um plano de entrega de informação. A partir desses planos de entrega de informação, de tarefa, perdão, plano de tarefa, da equipe de tarefa, que ajudam a formulação do plano de entrega da informação pela equipe principal, pela equipe de entregas. Existem equipes de tarefa, produzindo informações, e uma equipe de entrega que aglutina as informações e faz a entrega daquele modelo que foi previsto. Então, há um conjunto de documentos gerados ao longo do processo e que garantem, então, que esse processo tenha uma gestão da informação à altura. Na hierarquia das informações, existe uma vinculação entre esses requisitos de informação da organização, do projeto, dos requisitos de informação do ativo e dos requisitos de troca de informação. Esses 4 conjuntos de requisitos ajudam também a especificar e a desenvolver os modelos de informação do projeto e do ativo. Todos eles são documentos que podem ser entregues em momentos contratados, em marcos, mas principalmente os entregáveis são
o modelo de informação do projeto e o modelo de informação do ativo. Novamente, o modelo de informação do projeto e o modelo de informação do ativo são um modelo BIM com informações adicionais, além daquele modelo exatamente que a gente tem. Outras informações, como colocar. Os requisitos de informação são importantes para definir e listar previamente que informações são necessárias, para que finalidade, quando que devem ser entregues, como devem ser entregues, em que formato, para quem deve ser entregue. Isso tudo tem a ver com essa listagem dos requisitos. Você diz qual é o requisito, para quem, quando, a utilidade e como que ele vai ser, então, a periodicidade em que ele vai ser atualizado ou entregue para cada interessado no processo, de acordo com aquele mapeamento de fluxo de trabalho colaborativo que nós vimos na unidade anterior. As informações, elas são, por exemplo, requisitos de troca de informação. Eles são úteis, eles são necessários para a produção do plano de execução BIM, para um projeto em específico, para o plano de entrega de informação, que é construído a partir dos planos de entrega das equipes de tarefa. Esses dois planos, plano de entrega de informação e plano de entrega das informações das equipes de tarefa, são tipicamente ideias novas que aparecem na ISO 19650. Todos esses documentos, junto então ao plano de execução BIM e os outros dois, o MIDP e o TIDP, ajudam na formulação do modelo de informação do projeto. Então, há um relacionamento entre esses diferentes requisitos e documentos gerados. Na norma em si, aparecem aquelas 8 etapas que mostramos na figura do Plannerly, né, adaptado do Plannerly, site do Plannerly, as 8 fases com as diferentes, os diferentes envolvimentos ao longo do projeto, do contrato, da licitação, da contratação em si e da produção de informação. Isso é uma figura da norma, que fala do fluxo de desenvolvimento de um empreendimento, de um ativo de construção. Há documentos que possam ser relacionados, aqui inspirados pelo Dudu Ribeiro, que é um profissional da área no Rio de Janeiro, mostrando diretamente os documentos que vão sendo gerados. Então, o OIR, por exemplo, o requisito de informação da organização, são informações que existem a priori, antes, a empresa já tem os seus as suas definições estratégicas. Ela não tem por causa de um contrato específico. Pode ter para um contrato específico, para um empreendimento específico, mas ela, como empresa, como entidade, como organização, como órgão público, já tem informações estratégicas e de longo prazo da sua entidade. E assim por diante. Então, são documentos que aparecem em cada uma das fases, que são gerados e são utilizados para novas etapas e gerarmos novos documentos. Mais ou menos assim aparece cada um dessas figurinhas geométricas com resultados, né, de cada etapa. Outra figura importante que aparece na norma é a ideia do contratante, na letra A, os contratados com letra B, e esses contratados líderes coordenando equipes de desenvolvimento, equipes de entrega, que seriam as equipes nominadas 2, e as equipes de tarefa, que são as denominadas ali como 3. Então, existem um contratante, um líder contratado e outros subcontratados, como se fosse empreiteiro e subempreiteiro e assim por diante. Então, isso está também ilustrado na norma. A norma traz requisitos necessários que o contratante vai ter que definir. Então, para fazer um termo de referência para uma licitação, o contratante tem que pensar em várias coisas, como no próprio plano de execução BIM, os requisitos que ele quer, as equipes que devem ser minimamente as necessárias para a execução daquele tipo de empreendimento, projeto, execução,
as regras e responsabilidades, quem vai aprovar o que quando, a estratégia de coordenação, né, como que vai ser feita, que aquela equipe de entrega, o líder, né, como é que ele vai trabalhar em relação ao cliente, ao contratante. Pode ser contratado um terceirizado para fazer essa coordenação de recebimento pelo contratado, pelo contratante, perdão. Como é que vão ser esses volumes de entrega, e formatos, tempos e responsabilidades, esses fluxos. E, por exemplo, no estado do Paraná, foi adjudicada a empresa AutoQI para fazer o fornecimento do ambiente comum de dados. Em conjunto, a CIO e a Celepar trabalharam nesse sentido. Está em andamento esse desenvolvimento, esse processo de implantação de um ambiente comum de dados para os órgãos filiados ao sistema, né, da estratégia BIM paranaense, pelo governo do Estado. E isso facilitará certamente a colaboração, o compartilhamento, a interoperabilidade dos diferentes órgãos no que tange a processos BIM com os seus fornecedores. Essa norma internacional, que também é uma ABNT-NBR, trata as informações de maneira padronizada e elas devem ser desenvolvidas de forma padronizada, coerente, podem ser, então, gerenciadas e podem ser entregues de uma forma adequada, uma forma confiável ao longo do ciclo de vida de uma edificação. Parece aí para nossa referência, algumas das nossas referências nesse sentido. Em especial, temos a versão 2 do livro do professor Leuzinho, ele aparece a primeira versão, já saiu a segunda, no ano de 2023, é muito recente. E, sobretudo, essa referência, que são alguns documentos do UK BIM Framework. Insisto que é um site interessante para irem buscar informações. Lá no nosso material escrito aparece com mais detalhes os links para isso. Eles têm uma coleção de 9, 10 ou 11 documentos sobre a implantação, a adoção da norma ISO 19650. Vale a pena verificar os diferentes aspectos. Sobre fluxo de trabalho BIM e as questões atinentes à ISO 19650, era essa a ideia que nós tínhamos para passar. Consultem, estudem o material que foi escrito e atualizado para vocês nessa versão da disciplina Tecnologia e Inovação. Obrigado pela atenção e nos vemos na parte seguinte, que vai tratar do como é que anda o BIM no mundo, no Brasil, e depois a unidade falando do Paraná e, finalmente, de outras tecnologias. Até mais, obrigado.